Bom dia, graça e paz, igreja. Em reverência à palavra de Deus, todos de pé. Vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 6, versículos do 19 ao 34. Mateus 6, 19. Vou estar lendo aqui numa outra versão, mas aí os irmãos acompanham aí. Depois eu explico. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Evangelho de Jesus. Que eu compreenda, Senhor, que eu proclame e que eu viva a Tua palavra. Para isso, meu Deus, nós precisamos, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo. Nós dependemos, Senhor, que Ele fale conosco o tempo todo. Nós dependemos, Senhor, totalmente de Ti. Perdoa os nossos pecados,
Olhe para cada um de nós, Senhor, com misericórdia. Nós temos recebido isso, Pai, a tua misericórdia. E nos ajude, Pai, pela presença do teu Espírito nesse lugar, a compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu trouxe aqui a leitura numa outra tradução, que é a versão nova tradução na linguagem de hoje, porque ali no início da minha caminhada cristã, eu fiz algumas leituras bíblicas e as primeiras que eu fiz foi nessa tradução. Era o que eu tinha, né? Essa tradução. E aqui está contida a palavra de Deus. E ali em 2016, eu li toda a Bíblia. Eu tinha uma forma de ler que era o seguinte. Eu pensava num tema e ia fazendo a leitura da Bíblia e ia marcando esse tema. E ali nesse ano, em 2016, eu tinha 3 temas que me chamavam muita atenção naquela época, que era angústia, depressão, tristeza e aflição. Então eu fui fazendo a leitura da Bíblia. E cada vez que eu me deparava com alguma dessas palavras, ou aquele pedaço de texto falava algo sobre isso, eu marcava. Então eu tenho essa Bíblia aqui toda marcada, né? Então eu fui lendo, fui marcando. E aí eu também não entendia, né? Era uma escolha minha, eu achava que era uma escolha minha de estar lendo dessa forma e tendo que marcar, tendo que ler sobre aquilo. E eu não entendia, né, o porquê disso. Mas aquela leitura, ao longo do processo, ela se tornava cada vez mais viva, né? Eu tinha o contato com esse tipo de assunto e aquilo falava muito comigo. E também eu estava achando que por estar lendo aquilo e entendendo tudo isso de uma forma bem clara, eu achava que ia ficar isento disso, né? Opa, eu estou entendendo esse assunto aqui, aqui me diz como sair disso, me diz o porquê está acontecendo isso, então agora eu estou isento disso aqui, né? Eu posso me preparar para tudo isso. Mas não, parece que depois da leitura aí é que a coisa dá uma complicada. Passei por muitas aflições, passei por problemas graves de saúde, passei por problemas familiares, passei por problemas financeiros. Tudo isso depois dessa leitura. E aí também a questão da leitura bíblica, né? Até essa semana passada eu comecei lá com o Benjamin, um discipulado, e o primeiro assunto lá é a Bíblia, né? O que ela é. Né? Então, lá dentro do estudo, fala do sopro de Deus, que ela é vida, que Deus deu vida ao pó. Né? Então, tem um trabalho muito, muito legal ali. E o que as pessoas hoje em dia fazem? Eu pego uma leitura, um versículo muito bonito, que tem na Bíblia, né? Por exemplo, aqui lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí as pessoas pegam esse versículo e colocam lá no WhatsApp, no Instagram, ou de alguma forma fazem uma propaganda disso. Mas às vezes não entendem o que realmente está dizendo ali. Ou não viveram, ou nem querem viver o que está escrito ali. Né? Então, só quem lê, compreende e vive aquilo que está ali, realmente pode suportar o que pode vir nas nossas vidas, ou pode auxiliar o outro, porque é o próprio Deus falando conosco. E quando Ele permite que a gente viva aquilo que está escrito, a gente tem um entendimento total daquele assunto.
Lá em Tiago 1:2 também diz, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí a gente vive nossa vida, a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema em casa, a gente tem uma série de problemas e preocupações. E aí a gente não quer vivê-las. A gente não quer passar por elas. É claro, quem quer passar, né, por provações, por lutas, ninguém quer. Mas quando a gente tem que passar por elas, aí a gente acaba entendendo isso daqui. Porque em algum momento lá na frente a gente passa a entender o porquê daquilo. E aí a gente está lá no trabalho, cheio de trabalho, sofrendo uma perseguiçãozinha, alguma coisa desse tipo, e aí a gente já pega e, nossa, estão fazendo feitiçaria para mim, estão me perseguindo. Essa pessoa que fez uma piadinha comigo, uma piadinha de crente, eu já vou colocar ela na minha lista aqui de inimigos mortais. Talvez até minha oração mude um pouco em relação a ela, né? Sendo que Cristo manda orar pelos inimigos, mas a gente ainda insiste, Senhor, ajuda, tirando essa pessoa, enfim. Às vezes essas coisas vai nos deixando triste, né? Quando a gente passa por uma provação, um momento difícil, e aquilo vai nos derrubando. Ao ponto da gente não querer comunhão com os irmãos, ao ponto da gente se afastar do culto público, né? Muitas coisas que nos machucam, às vezes, vai nos afastando, sendo que o que a gente tem que fazer é se aproximar. E às vezes também a gente recebe uma exortação bíblica da liderança, do conselheiro, do pastor, enfim. E aí também a gente já, por essa exortação, a gente quer, eu vou me afastar. Tristeza, angústia, aflição, preocupações. Tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer assim, eu não passei por nada disso? Tem alguém? Não. Tem alguém que consegue levantar a mão e falar assim, eu não vou passar por nada desse tipo? Acho que também não. E esse texto de hoje, ele nos fala sobre preocupação, inquietação e ansiedade. Que também foi um assunto que Deus me deu a oportunidade de ter estudado, meditado, lido muito sobre isso. E foi até tema do meu trabalho de conclusão do curso de teologia. O título é A Suficiência das Escrituras e o Aconselhamento Bíblico como Caminho para a Cura do Transtorno de Ansiedade Generalizada. Ele é bem específico. E aí eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de ler muito, fazer muitos cursos, fazer alguns cursos na CEBI, ter livros, né? Eu tive essa oportunidade. Quando eu estava preparando esse estudo, e quando a gente prepara um sermão, não só um sermão, quando a gente se dedica a uma devocional, quando a gente se dedica a ler a palavra de Deus de uma forma viva, de uma forma de um relacionamento vivo com o Senhor, a gente é trabalhado por Ele, a gente é tratado por Ele. Não é só quando a gente está preparando o sermão. Mas quando eu estava preparando esse sermão e estava lá no trabalho, a moça lá da limpeza chegou na porta e falou, seu Marcelo, posso falar com o senhor um pouquinho? Pode. Eu estou muito preocupado com as notícias aí da política, da economia. Ela é cristã também. Estou muito preocupada com as notícias da economia, as notícias da guerra, as notícias que estão no mundo. Será que a gente não é interessante a gente estocar alimento? Vai vir alguma crise aí, alguma coisa. E aí eu trabalhando com esse texto, né? Fica assim, Senhor, eu estou tendo a oportunidade de orientá-la e estou tendo a oportunidade do Senhor falar comigo através da vida dela, reforçando aquilo que eu estou lendo. Né? Maravilhoso. E aí também vem um outro irmãozinho lá que a gente sempre está conversando, às vezes a gente faz uma devocional juntos lá, lê a Bíblia juntos e conversa um pouco. Ele chegou e falou assim, meu irmão, posso falar com você um pouquinho? Pode. Olha, eu tô com uma amiga
lá da igreja que se abriu para mim e falou que está com depressão, está muito preocupada com as coisas. Aí eu te pergunto, irmão, ela precisa de uma ajuda médica ou ela simplesmente só precisa se aproximar mais de Cristo? Então foi, na mesma semana, 2 contatos assim em relação ao assunto que eu estava estudando. E eu agradeci muito a Deus por isso, porque aquilo falou muito comigo, me ajudou a preparar isso, me ajudou a viver isso que eu estou lendo. Para hoje, eu tenho 3 notícias, vou ser bem direto e bem conclusivo, sobre preocupação, inquietação e ansiedade. A primeira, se você está andando preocupado ou ansioso, você tem pecado. Você está em pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele é fonte de graça, graça abundante. Ele é fonte de águas vivas. E Ele pode derramar a sua graça na sua vida. Segunda notícia. O mundo, ele tem um padrão para te manter ansioso. O mundo tem um padrão para manter a gente num nível altíssimo de ansiedade. Mas você pode e precisa rejeitar esse padrão. Saber identificá-lo e rejeitar. E a terceira boa notícia é que você vai sair daqui hoje, se eu conseguir concluir pelo tempo, né? Se tiver alguém ansioso aí, relaxa, porque a gente precisa concluir. Você vai sair daqui hoje com a receita para a cura da ansiedade. Ou se você não é uma pessoa ansiosa, se tudo está tranquilo, você precisa estar com essa receita para poder ser bênção na vida de outras pessoas. Opa, eu sou tranquilo, eu não sou ansioso, eu não me preocupo. Então, leva essa receita para alguém. Vamos à primeira. Ficou bem claro aqui, tanto na solitude como na liturgia, né? Os colegas aqui, eles reforçaram, nós somos pecadores, então você é um pecador. Se a sua vida está repleta de preocupações, você tem mais um pecado para erradicar. E como erradicar? Aí eu lembro daquelas 3 palavrinhas lá que não tem como eu citar elas aqui sem citar a fonte, né? Aquele pregador, nosso diácono que vem aqui. Vamos lá, pessoal, falar as 3 palavrinhas, né? Então não tem como não citar a fonte. Não tem como, é o Leno. Então, quais são aquelas 3 palavrinhas, né? Arrependimento, renúncia e aprender de Cristo. É assim que a gente vai poder lutar com as preocupações, com a ansiedade. Jesus inicia o versículo 25 com por isso, né? Se a gente for só para aquele trecho e ler a partir do versículo 25, vai estar ali, por isso. Esse por isso, ele representa uma conexão com o que vem antes. Então ele traz algumas informações ali e ele vem, por isso, não andeis ansiosos. Isso é um conectivo, né, de conclusão do discurso. Nós tivemos essas pregações aqui, essas exposições do que ele disse antes, foram bem detalhadas. Então, dali, já daria para você ter extraído várias conclusões sobre a questão da preocupação e ansiedade. Mas nós vamos revisá-las. A primeira, né? Qual o diagnóstico que Cristo nos deu ali, dos fatores que geram ansiedade em nós e que nos impedem de viver em Deus plenamente. Primeiro, tesouros no lugar errado. Está ali nos versículos 19 a 21. Lembra que nessa passagem os tesouros daquela época eram roupas, comidas e joias. Jesus disse algo muito simples ali: pare de juntar tesouros na terra. Deixou bem claro que a traça, a ferrugem e os ladrões poderiam consumir aquilo tudo, porque eram coisas materiais. E o que é material é temporário.
Comece a juntar tesouros no céu, ele disse. A olhar para a sua eternidade. Quando você tem o tesouro no lugar certo, nada pode roubar a sua paz. Porque você está olhando para o lugar certo, o lugar eterno. O segundo ponto que ele nos trouxe ali é a forma como olhamos para a vida. O nosso olho é conectado ao cérebro pelos nervos ópticos. Então, assim, tudo que a gente vê, a gente já rapidamente processa alguma coisa no cérebro. Então, vejam a importância do olho, né? Para o que a gente olha, para o que a gente rapidamente olha e já pensa. E aí também tem que citar a fonte aqui de novo, porque me trouxe assim de uma forma bem didática a questão do olho, funcionando como aquela porta do salão ali, do faroeste, daquele filme de faroeste. A pessoa entra e sai, né? Os cowboys ali entram e saem. Então, o olho é como se fosse ali, aquela porta ali, porque ele tanto pode deixar a luz de Deus entrar, e também o olho mau resulta em um corpo sombrio, né? Aquela porta ela abre para dentro e para fora. São internalizadas coisas e o que está dentro eu consigo refletir pelo olhar. Olhar para a vida de uma forma pessimista rouba a capacidade de percebermos nosso relacionamento com Deus, que diz que cuida de você. A palavra dele está bem clara, ele cuida de você. Ele sabe das suas necessidades. E quando nós deixamos de ter bons olhos, nós deixamos de fixar nosso olhar em Jesus e seremos preenchidos pela escuridão da preocupação crônica ou preocupações agudas também. Outro ponto foi a questão dos dois senhores, os falsos ídolos do coração. Está ali no versículo 24. Adorar a Deus é um dever exclusivo. Quando deixamos de seguir o verdadeiro Deus, procuramos viver para nós mesmos, adorando substitutos ou ídolos. As coisas com as quais nos preocupamos, elas revelam esses deuses falsos. A nossa preocupação sempre vai estar apegada em algum deus falso. E esses deuses falsos são alimentos fartos para a nossa ansiedade. E quem serve a Mamon, né, que é representado pela riqueza personificada como Senhor, né, carrega sobre si o peso de prover a existência e esse peso esmaga, esse peso nos pressiona. Não que, foi bem explicado, não que a gente não possa ter a nossa poupança, cuidar dos nossos investimentos, cuidar de tudo isso, porém, não como principal ponto de ser um senhor, né? Opa, eu confio nisso, eu vou confiar nesse investimento aqui, é isso aqui que vai me dar tranquilidade para o resto da vida. Você fica ansioso porque, na verdade, Deus não está sendo o único Senhor na sua vida. O seu coração está dividido. Você deixa de vir para o culto porque está cansado e decide ficar em casa descansando. Eu não vou para o culto não, vou ficar descansando aqui, a semana foi muito tumultuada, eu preciso descansar, eu não posso nem sair daqui desse sofá. Vou lá assistir um filme. E aí, nessa situação, eu escolhi o meu Senhor. Eu escolhi o meu Senhor, que era eu mesmo, ficar ali parado. Você deixa a leitura bíblica, a devocional, ali como uma segunda opção, né? Mas, ao mesmo tempo, se dedica minutos ou horas ali nas redes sociais, no YouTube, enfim. O que a gente tem de mais opções é isso hoje, né? Facebook, Instagram. Eu falo por mim, eu consigo ficar 1 hora ali se deixar. Mas a gente tem que se policiar. Eu coloquei lá aquele 15 minutos, né? Então eu tento me policiar ali e usar aquilo 15 minutos por dia no máximo. Mas eu vou passar a usar esses 15 minutos depois que eu fizer tudo isso aqui. Né? A minha devocional, oração, etc. A gente quer aquilo. A gente quer isso. É simples, é bom,
Eu seria hipócrita aqui de falar assim, poxa, vê uma historinha ali, uma piada e tal. É legal. Mas, porém, se a gente não se policiar, a gente quer cada vez mais aquilo. E aí a gente passa horas naquilo ali. Então, às vezes você deixa a leitura bíblica, a devocional para isso. Então, você escolheu o seu Senhor também, é você mesmo. Eu escolho fazer isso. Eu não escolho obedecer, que eu tenho que buscar a Deus, me relacionar com Ele através da sua palavra. Você escolhe também, às vezes, seguir conselhos não bíblicos. Fontes de filosofias, de alguns livros. Nesses 15 minutos, tá? Que eu navego por ali, eu vi duas coisas nesse tempo aí. Até comentei com o grupo dos homens lá. O Evangelho segundo a psicanálise. Eu não estou aqui para questionar a obra, não li, não conheço, etc e tal. Porém, opa, interessante, eu vou buscar aquilo ali, vou me aprofundar naquilo. Eu não sei o que tem ali, né? O outro dessa semana foi Minha Amiga Ansiedade. Também não li ainda, mas estou até interessado a ler, ver o que o cara escreveu ali. Mas no prefácio ali ele diz o seguinte, que a gente é ansioso, que a gente tem ansiedade, mas ela tem que ser nossa amiga. A gente tem que conviver com ela, saber lidar com ela. Não é o que eu estudei aqui, não é o que eu li aqui. Ansiedade, a minha preocupação é um pecado, e eu tenho que erradicá-lo. Então já pelo título ele não bate. Talvez o título está dizendo uma coisa e lá dentro é outra. Não vamos julgar, né? Eu vou atrás. Para a gente ler, né, Lena? E aí, às vezes, a gente escolhe um bando de coisa que está disponível aí. Isso vai fazer o quê? Nos deixar preocupados, porque a gente vai estar afastando dos conselhos bíblicos. A gente também escolhe quando e quanto entregar aqui no altar. Às vezes a gente escolhe. E às vezes a gente ainda acha que não está preso a esse mamon, essa riqueza, ao dinheiro. Porque eu estou escolhendo. O meu dízimo é tanto esse mês, eu vou ofertar isso. Eu estou escolhendo, eu que escolho. O dinheiro é meu ou é do Senhor? O que nós professamos aqui, né? Senhor, tudo é teu, né? E do que é teu, tu damos. Será que a gente está vivendo isso? Você também escolhe quantas horas. Eu vou fazer um jejum aqui de 3 horas. Essa semana eu vou cortar doce e refrigerante. Nós fomos instruídos aqui que o jejum é para ser 24 horas e cortar tudo. Mas às vezes a gente ainda está escolhendo dessa forma, a gente ainda está lutando com isso. Então, estou alimentando esse meu senhorzinho aqui, né? Você também escolhe, às vezes, perdoar determinado irmão. Mas aquele outro ali, eita, esse aqui eu vou guardar ainda um rancorzinho dele, um bom tempo. A gente escolhe, a gente está escolhendo. Você recebe uma orientação bíblica do pastor, do conselheiro. Recebi a orientação bíblica, está aqui. Não é o que ele quer, não é o que o conselheiro está querendo que eu faça, não. É bíblico. E aí eu pego não, está exagerando. Exagero, não vou fazer isso não. Eu estou escolhendo. Meu senhorzinho ali é que está definindo minha trilha. E aí a gente acha que ainda vai evoluir, né, nessa forma. E essas coisas, elas alegram muito facilmente e bem rápido o nosso coração. Essas coisas, elas entram numa facilidade e alimentam assim de uma forma milagrosa nosso coração. Ele quer essas coisas, né? Nosso coração pecaminoso. Mas quando Cristo se torna verdadeiramente o nosso único Senhor, nada pode roubar a alegria e a estabilidade de viver esse relacionamento profundo com Ele. Quando Deus, ali nos 10 mandamentos, Ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás do Senhor, o nome do Senhor teu Deus em vão. Ali em hebraico tem um advérbio de negação, que é a palavrinha lo, que significa não. Esse advérbio de negação, ele é um mandamento.
Então não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. E aí a mesma palavra no Novo Testamento, correspondente a esse lo, é o me. É exatamente a palavra que Jesus usou aqui nessa passagem, que é não andeis ansiosos. Esse não tem o mesmo peso. Então, assim, Jesus ele não está dando uma dica, ele não está sugerindo. Eu sugiro que você não ande ansioso. Ele está nos dando um mandamento. Não é para andar ansioso. Não é para se preocupar. E aí, com isso, sendo um mandamento, é fácil a gente concluir que se eu estou andando, vivendo uma vida de preocupação, uma vida ansiosa o tempo inteiro, eu estou andando em pecado, isso é pecado. A palavra que é usada para andeis ansiosos é merimanate, do grego. E ela é usada bastante no Novo Testamento. Ela é só aqui nessa perícope, ela é usada no verso 25, 27, 28, 31, 34 e de novo no versículo 34. Ela está ali como, não andeis ansiosos, por ansioso que esteja, andais ansioso, não vos inquieteis de novo no 34. O amanhã trará os seus cuidados. Ela é usada bastante ali. E ela também é utilizada em várias outras passagens na questão do cuidado também. Então eu tenho preocupação de uma forma de ansiedade e pecado, porém eu tenho ela sendo usada em outros versículos como cuidado. É que eu tenho que ter uma preocupação e um cuidado com o quê? Com as coisas de Deus. Né? Se tudo é dele, eu tenho que ter cuidado com tudo. Eu tenho que ter a preocupação, mas com cuidado nas coisas de Deus. E não no meu senhorzinho que quer um monte de coisa. E aí o que Jesus está dizendo aqui? Para os discípulos não se preocupar nem com comida, nem com bebida, nem com roupas. Essas coisas são básicas, né? A gente se preocupa, a gente tem que ir no supermercado, comprar, porque sem isso a gente não vai viver. E nós vimos também que essas coisas podem ser tesouros naquela época. E aí ele orientou para que não sejam acumuladas, para que não sejam estocadas. Mas ele disse, nem se preocupa com essas coisas. Falou para os discípulos lá, nem se preocupe com essas coisas. E aí, meu irmão, é que não é para estocar. Igual a irmã me perguntou lá, será que a gente deve estocar alimento porque vai vir uma crise? Eu falei, minha irmã, eu estou lendo um texto aqui, aí li junto com ela, eu estou lendo um texto aqui que diz para mim que não é para eu me preocupar com isso. Então eu não vou me preocupar com isso. Aí ela botou a mão na cabeça assim, meu irmão, eu não tinha entendido dessa forma. Então, de uma forma bem simples, numa conversa ali, tanto para ela quanto para mim ficou claro essa questão, né? Confie no Senhor, Ele vai usar. Se você tem alguma preocupação em relação à comida, bebida, roupa, relaxa. Essa comunidade aqui, Deus pode usá-la para te abençoar. Não vai faltar comida, se você é um discípulo, não vai faltar comida, bebida, nem roupa na sua casa. Ele garante aqui na palavra dele. E se essa comunidade aqui que a gente vive, não for ela que vai te abençoar com isso, o próprio Deus vai te abençoar de alguma forma. Ele vai usar pessoas, comunidades, vai usar até um inimigo para poder te dar essas coisas. Basta que você confie. Primeiro que seja um discípulo, né? A gente tem que ser um discípulo, porque ele garante isso para os discípulos. Né? A pergunta aqui é, estamos sendo discípulos? Estamos caminhando para isso? Ali no versículo 26, ele diz o seguinte, observem as aves. Elas não semeiam nem colhem, muito menos guardam para comer depois. E aí a gente lembra ali do deserto, né? Quando Deus alimentou o povo com maná todo dia e não podia ser estocado, né? De um dia para o outro. Acho que só no sábado, né? Que não podia nem colher.
Não lembro bem como. Tinha um dia que não podia... que tinha que ter uma quantidade suficiente lá. E aí, se Deus sustenta essas aves, como não haveria de nos sustentar que somos filhos, como Jesus afirmou, o Pai de vocês, nesse versículo. Ali no 27 ele segue, por mais que a gente se preocupe com isso, nenhum dia podemos acrescentar em nossas vidas, né? Questão que a irmãzinha me perguntou, opa, eu vou estocar aqui. E mesmo se eu estocar, não é garantia de que no outro dia eu esteja vivo para poder desfrutar daquilo. Preocupar com roupas é bom, andar bem vestido, sim, claro. Mas quando a preocupação se torna de uma forma que eu quero estocar para ter e não utilizar somente como bênção, né? Isso se torna um ídolo. E aí Jesus orienta a olhar para os lírios do campo, né? Na minha tradução aqui estava flores, mas na de vocês estava lírios. E aí ele diz o seguinte: é Deus quem as veste. E diz ainda que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí eu peço aos irmãos que abram aí 2 Crônicas 9. Vamos ler um pouquinho. Segunda Crônicas 9. Só para a gente entender essa questão da glória ali de Salomão que ele se refere, né? O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governantes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro batido, mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. A gente passa por nessa tradução, a gente passa por um texto que a gente passa direto, nem presta atenção no valor que isso significa. Pavês aí são escudos, tá? Escudos que protegiam os soldados da cabeça até os pés, um escudo bem grande. O talento hebraico naquela época era cerca de 34 quilos. E aí, se eu pegar esses 666 talentos, nós vamos ter ali 22.600 e pouco quilos de ouro por ano. E aí, se a gente pegar o valor do grama do ouro hoje, que é R$752, essa quantidade de ouro, ela representaria por ano 17 bilhões e 48 milhões de reais. Só para você ter uma ideia do que Salomão por ano recebia de ouro. 17 bilhões de reais. Aí ele fala desses escudos. Um escudo grande tem 600 ciclos e tal. O ciclo ele representa 11 gramas. E aí fazendo a conta, tal. 200 escudos dá um total de 1 bilhão. Então só esses 200 paveses que ele mandou fazer valem 1 bilhão de reais. E os escudos menores, que foram 300, 772 milhões. Então, eu simplesmente passei várias vezes por esse texto e, nossa, que glória, né? A gente não tem o valor. E aí, esses 17 bilhões, ele recebia por ano, fora o que recebia de impostos, etc e tal. 40 anos a Bíblia diz que ele ficou como rei. Então, dá aproximadamente aí 600 bilhões.
Em algum lugar está esse ouro, né? Se não foi transformado em joias aí que a gente está usando hoje, ele pode estar em algum lugar. Mas só para você entender o valor. E aí o homem mais rico da história de Israel, com todo o seu fluxo de ouro, nesse mesmo texto, a gente vê que ele não alcança nem a glória que Deus dá à grama, que amanhã vai para o forno. E aí ele próprio, lá em Eclesiastes, ele fala, né? Tudo é vaidade. O cara que teve tudo isso, fala, tudo é vaidade. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Que ele até chama de homens de pouca fé. Que a nossa natureza, a natureza normal do homem, e principalmente o homem que não tem relacionamento com Deus, que ele chama aqui na passagem do ímpio, o normal desse homem é andar ansioso. O ímpio, ele anda ansioso, ele anda buscando todas essas coisas o tempo todo. E claro, né, não é só mais comida, bebida, nem roupas, né? Hoje a gente tem tanta coisa que a gente procura muito mais do que isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, inimigos de Deus. E Jesus, o Filho, sendo Deus, se humilhou deixando sua glória, tomando a forma humana, morrendo morte de cruz, para obedecer à vontade do Pai, para que hoje a gente pudesse ser chamado filho de Deus e ter acesso a esse Pai. E aí ele, na sua palavra, diz que não é para você se preocupar com isso. E aí? Nós cremos nesse Cristo que disse todas essas coisas? A gente professa aqui, né? Tudo é teu, do que é teu tu damos. Faz com que o reino que é teu, Senhor, esteja nos nossos corações. E aí esse Jesus, Senhor e Salvador, nos dá esse mandamento. É um mandamento para não nos preocuparmos. E aí será que é motivo da gente continuar preocupado e ansioso com essas coisas, e principalmente com outras coisas? Talvez essas preocupações ainda mexam, né, com você, ou te dominam, simplesmente porque você não escolheu obedecer ou não confiar, ou não consegue, né? Talvez você creia mais ainda que você queira manter mais ainda alguns ídolos no coração. Não se entrega a vida, não entrega sua vida ao governo total do Espírito, para que possa conseguir ter uma vida de obediência. A segunda boa notícia: o mundo hoje ele é moldado totalmente para te inserir e manter preso em uma vida de preocupações e ansiedade. Já não se limita a essa preocupação com bebida, comida e roupas. Há uma série de outras preocupações. Isso aumentou exponencialmente. Mas hoje você vai ser instruído como identificar e vencer esse padrão. O que o mundo diz sobre a ansiedade, né? Ali o texto fala, não andeis ansiosos, né? Preocupações, inquietações, mas isso nos remete à questão da ansiedade, né? Então, o que o mundo diz sobre a ansiedade? Existe um manual da psiquiatria chamado DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria. Ali, ele classifica a ansiedade como uma antecipação de ameaça futura. Então, eu estou com medo de que algo aconteça, e esse medo vai aumentando, e isso acaba se tornando um transtorno. E são vários os transtornos que esse manual ele cita. São transtorno do pânico, agorafobia, que é o medo de estar em lugar público, né? Tem gente que tem medo de estar num lugar público. O próprio TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E o transtorno de ansiedade induzido por substância e medicamento. Então, quando você vai se consultar com um psiquiatra, ele, pela entrevista ali, pela consulta, e por esse manual, ele diz o que você tem. Quais são os diagnósticos que ele usa? Lá, de acordo com o DSM-5.
Ansiedade e preocupação excessivas ocorrendo na maioria dos dias. Então, ele vai te perguntar, essa crise você está tendo muitos e muitos dias? Né? O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos outros 6 sintomas, com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias, nos últimos 6 meses. Então ele vai fazer uma conta. Olha, essa semana você teve quantas crises, né, de ansiedade? Eu tive tantas. Aí ele vai anotando ali e tal, vai registrando baseado no que está no manual. Inquietação ou sensação de estar com nervos à flor da pele. Então se ele perguntar, você tem essa... Você fica muito com essa sensação de que está com os nervos à flor da pele, nervoso e tal, né? Fadiga, dificuldade de concentrar, irritação, tensão muscular, perturbação do sono, né? Então, com base em todos essa conversa que você tem com ele ali e baseado nesse manual, ele te dá o diagnóstico, né? Em um momento da minha vida, 2024, eu passei um turbilhão de coisas e ainda escrevendo sobre esse artigo que eu falei para vocês. E chegou um ponto que eu estava assim num nível muito alto de estresse e tal, e eu fui procurar o médico, o psiquiatra. Com qual diagnóstico eu saí de lá? Transtorno de ansiedade generalizada e uma receita para medicamentos. Aí chegou aquele momento, né? Rapaz, eu estou escrevendo sobre isso daqui, eu estou vivendo isso daqui, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu fui para a palavra de Deus. Eu confiei. Eu falei, ainda que, sei lá, eu tenha um troço, eu vou confiar nisso daqui. Eu vou confiar em tudo que eu estou vivendo, em tudo que eu estou meditando, no que eu tenho pedido a Deus, né? Por outro lado, né, então, o que é feito hoje? Você faz uma consulta com o psiquiatra, ele, baseado nesse manual, ele dá o diagnóstico. Por outro lado, né, e eu sabendo disso, existem outros estudos, né, que definem que transtornos mentais não são doenças. Né? Por que elas não são doenças? Porque essa outra linha defende o seguinte: se eu não faço um exame de sangue ou um exame de imagem e que comprove que aquilo ali, que tem algum problema ali, eu não considero como doença. Né? Hoje você faz um exame, se você fizer um exame de sangue aqui ou lá na China e lá der a glicose acima de 100 e tanto, opa, você tem, pode ter diabetes ou sua glicose está alta, o exame vai indicar isso. E aí, fazendo assim uma propaganda sobre a nossa biblioteca. Eu sou fã dessa biblioteca aqui. Gente, vocês não têm noção do material que tem aqui. Inclusive, quem defende essa linha, né, da questão de que a psiquiatria montou esse manual e junto com a indústria farmacêutica e tal, é o livro ali do Dr. Daniel Berg, né, que já teve na CEBI, já palestrou, tem livro dele aí. Então tem aqui na nossa biblioteca. E outros, né? Que me ajudaram e podem te ajudar também. Segundo ele, Dr. Berg, a psiquiatria tem controlado as definições teóricas e os medicamentos. Né? Então, ela, ao longo do tempo, ela controla tudo isso e vai testando medicamentos e vai caminhando e vai mudando a versão do manual e assim vai. Berg explica que, ainda que o DSM e a sua proposta de construtos de doenças mentais não são descobertas científicas ou validadas de doença, são hipóteses subjetivas de homens. É o que ele defende ali. Baseado em estudos de comportamento, natureza humana e experiências humanas. O comportamento ansioso ele vai mexendo com a sua mente, com o seu cérebro. Faz com que você busque soluções para resolver a ansiedade. Se sentir bem,
buscar prazer para remediar isso. Opa, então eu estou ansioso, é legal eu pegar o celular aqui, dar uma navegadinha aqui, opa, aí eu dou uma relaxada. É natural, acontece isso, vocês podem testar. Todo mundo faz isso, né? E aí dá uma tranquilizada. Eu vou ali, vejo um videozinho, uma piada, opa, só que isso vai se tornando um ciclo, né? E isso aumenta, a gente vai ver com mais detalhes. O problema é que hoje nós temos uma infinidade de recursos que aliviam a nossa ansiedade. Tecnologia, muita tecnologia, a internet, cheio do o conteúdo que você procurar ali tem. Filmes, livros, vídeos, YouTube, Facebook, Instagram, celular, videogame, os jogos de azar, as bets. E agora até as IAs, né, Leno? Pra gente mudar umas fotos. Medicamentos, droga, comida, lazer, diversão, locais para viajar, compras, tudo isso. A gente pode passar aqui uns 15 minutos só listando o que tem hoje, né? Naquela época, Jesus só falando, ó, não se preocupa com comida, bebida, nem roupa. Hoje, olha o tanto de coisa que a gente tem que se preocupar, né? E os ansiosos são pessoas que têm uma vida muito focada na era presente. Vivem a correr, construir, fazer, comprar, adquirir. E quando qualquer coisa ameaça isso, vêm-se abatidos pela ansiedade. Estão também muito preocupados com o futuro, com problemas que nem vão acontecer. Preocupados com o que eu preciso fazer para garantir minha segurança. E aí essa preocupação faz eu buscar cada vez mais coisas para baixar o nível de ansiedade. Outro livro também que eu tive a oportunidade agora recente de ler, que é da doutora Anna Lembke, né? Não tem nada bíblico ali, assim, para falar, opa, isso aqui é um livro cristão, vai me ajudar. É uma psiquiatra americana, no livro lá, Nação Dopamina, ela diz que o excesso de prazer está nos deixando infelizes, né? O tema principal do livro é esse e ela vai trabalhando isso ao longo da leitura. Ela se baseia em histórias reais dos pacientes, então ela conta algumas histórias lá dos pacientes, né? Pacientes envolvidos com consumo de álcool, drogas, pornografia, etc. Ela conta os casos e conta inclusive dela. Ela própria relata ali que quando tinha 40 anos, ela começou ali a ler esses romances, tipo Crepúsculo, né? Aqueles dos vampirinhos bonitinhos lá, amiguinho lá, né? Ela começou a ler aquilo lá e aquilo gerou uma onda de prazer para ela e ela foi cada vez mais buscando outros livros, outros, e ao ponto assim de chegar num ponto que ela lia muitos livros e não prestava atenção mais nem no marido e nem nos filhos. Livro, né? Livro, coisa simples. As nossas células do cérebro, né, chamada neurônios, todo mundo conhece, né? Elas têm uma comunicação entre elas, ali aqueles bracinhos deles lá, entre elas tem neurotransmissores ali. E o principal é a dopamina. São vários que tem ali, mas sobre o tema aqui vamos concentrar na dopamina, que desempenha uma função na motivação para conseguir gratificação e também no prazer que uma possível gratificação possa nos dar. Um exemplo, se eu pensar em alguma coisa, se eu ficar pensando muito em uma coisa, aquela coisa pode me dar prazer, né? Não necessariamente eu né? Se eu vou jogar aqui no celular, então eu estou jogando, aquilo está me dando prazer, está me ajudando na ansiedade, está me controlando. Mas só que se eu ficar pensando que eu estou jogando, também libera esse mesmo prazer. E ali ela fala no livro, né, que os testes confinados ali com os ratos comprovaram que o chocolate aumenta 55% a liberação basal de dopamina no cérebro. Chocolate. Então você comer um chocolatinho ali dá uma ajuda. Só que se eu virar um chocolatra, aí é um outro problema. O sexo, 100%. Sexo é 100%. Nicotina, 150%. Cocaína, 225%.
E a anfetamina, que é ativo em várias drogas ilícitas e também em algumas medicações utilizadas para controle de depressão e ansiedade, elas aumentam em 1000% essa liberação de dopamina. E aí, tem uma explicação dos cientistas ali que eles dizem o seguinte: existe uma balança sofrimento-prazer no seu cérebro. Então, quando você busca muito prazer, essa balança vem para esse lado aqui. E o organismo ele tem uma estrutura para poder sempre manter essa balança no equilíbrio. O interessante é sempre o equilíbrio. Então, quanto mais você busca esses itens que dão prazer, essa balança fica pesada para o lado do prazer e o organismo tenta equilibrá-la para o lado do sofrimento, para ela ficar equilibrada. Só que essas coisas, cada vez mais que a gente procura, né? Quando eu digo jogos, internet, celular, drogas, álcool, então isso dá um prazer momentâneo, o organismo equilibra, e para eu ter de novo essa sensação de prazer e mais dopamina, eu tenho que fazer mais. O peso tem que ser maior para poder me dar mais prazer. Eu fiquei pensando, né? Esses dias eu estava assistindo um programa que o cara pega e vai com um navio lá para a Antártida para poder pegar um determinado tipo de onda lá. O cara é surfista daqui. Eu fiquei pensando, será que é porque o cara tá pegando as ondas aqui, ele tem essa dopamina aqui, mas ele quer sempre mais, ele quer outras ondas mais agressivas que vão dar mais prazer para ele, né? E aí essa balança o nosso organismo naturalmente quer sempre controlar. E qual que é o problema? Com essa repetida exposição ao estímulo do prazer, que recebe o prazer e o peso é mais rápido, eu sempre tenho que buscar algo maior, mais pesado para poder ter prazer. E aí você entendeu o que o mundo tem a nos oferecer em relação a essa balança? É muita coisa, né? São coisas boas algumas, né? Eu assisti um filme, é legal. Eu ir para o cinema, é legal. Isso dá uma sensação de satisfação. Porém, quando eu trato isso como algo que eu tenho que buscar mais e mais, eu descompenso essa balança. E aí me fez lembrar também o que Jesus disse ali: observem as aves, os lírios. Ele está pedindo para que a gente observe as coisas simples, né? Para sair de toda essa estrutura que afeta essa balança. E aí tem uma boa notícia também no livro, né? Ela diz o seguinte: os estudos comprovaram o seguinte, que se esperarmos tempo suficiente, nosso cérebro geralmente se readapta à ausência dessa droga aqui que a gente está pesando nessa balança. Então, eu vou ficar ali um pouco em sofrimento, mas naturalmente ela vai se ajustando ao longo do tempo. E também ela diz o seguinte: uma vez que essa balança esteja nivelada, somos novamente capazes de obter prazer das recompensas simples e cotidianas, que é sair para uma caminhada, ver o sol nascer, aproveitar uma refeição com amigos, né? Então, essa questão da balança é só uma metáfora, mas precisa ter esse equilíbrio. E a gente tem que buscar o equilíbrio, são nessas coisas simples, né? Jesus diz ali: observe as aves, elas não semeiam nem colhem, né? Então, é para a gente observar, contemplar as coisas de Deus. Essas coisas simples mantêm essa nossa balança ajustada. Terceira notícia, já caminhando para o final. Eu não estou aqui pretendendo alterar, substituir nenhuma abordagem médica. Se tem algum irmão tomando algum medicamento e tem seu acompanhamento médico lá, eu não estou aqui para interferir nisso.
Eu estou aqui só para fazer essa abordagem teológica aqui da questão do texto que nós lemos. E aí, no início ali, quando eu falei, né, que eu fui marcando aqueles versículos sobre depressão, ansiedade, tristeza e tal, aquilo me fortaleceu. Porque quando eu também estava fazendo o curso, eu tive que fazer o estágio. E aí eu escolhi o estágio de aconselhamento. E aí achando, poxa, conheço tudo isso aqui, vai ser tranquilo e tal. Primeiro dia de estágio, né, com um pastor amigo meu que me deu a oportunidade de fazer o estágio. Um homem recém-divorciado, depressão profunda, problema com a filha, abuso na família, problema com a igreja ainda roubou o homem divorciado e morando sozinho. E aí, o que eu tinha para oferecer para ele, né? O que eu tinha marcado aqui. Mais nada, eu não tinha nada meu para oferecer para ele. Eu não tinha nada para conversar com ele, a não ser isso que eu tinha marcado, né? E aí, conversamos bastante, a coisa fluiu bem e graças a Deus, Deus deu direcionamento para ele e lá ele, com a ajuda lá do pastor. E outra, a dificuldade ainda era remota ainda era online. Ai, ai. Outro também, aí já fazendo o estágio, chega uma mulher lá, aí já era presencial, aí eu era o estagiário ali, né? Chega uma senhora e falou assim, pastor, não tem mais jeito. Hoje eu cheguei à conclusão, não tem mais jeito, eu decidi, eu vou atentar contra a vida, né? Ali na sessão, ali na hora. Então o que a gente tem nesse momento? A gente só tem isso aqui. Não tem mais nada, não tem nada meu que eu possa dizer para apoiar isso, né? E aí, no meu caso, né? Que eu já expliquei. Como é que você venceu a ansiedade e tal? Eu não venci nada. Eu não venci, eu só entendi o que está escrito aqui e o que eu tenho que fazer, eu tenho que confiar. E aí eu fui confiando nisso daqui, fui me entregando a isso daqui, rejeitando outras coisas, né? É Deus que cuidou de mim. Ele é que me deu a vitória, não fui eu com conhecimento, nem com o que eu acho, nem com leituras extras, não, foi com isso daqui. E aí, em resumo, né? Para finalizar. O comportamento ansioso. Eu estou preocupado, eu vivo preocupado com alguma coisa. Esse comportamento que é pecaminoso, que nós vimos aqui, ele vai gerando cada vez mais preocupação. E aí eu vou buscar prazer em alguma coisa para amenizar isso, por conta desse circuito da dopamina, do prazer que eu expliquei, prazer e sofrimento. E aí eu busco aquilo, alivio minha ansiedade. E aí esse ciclo se continua, a ansiedade aumenta e eu vou buscando mais e mais isso. E aí é um ciclo que vai se perdurando e esse ciclo, ele traz danos ao cérebro. Aí já são danos físicos mesmo. Ele traz danos ao nosso corpo. Esse processo, esse ciclo. Mais uma propaganda aí da nossa biblioteca. Ali, Ed Buckley, no seu livro Somente Deus Pode Curar um Coração Ferido, ele diz: o processo para a cura tem 2 passos. O primeiro é escolher cuidadosamente a sua fonte de autoridade e informação. O segundo passo é se comprometer a aceitar a verdade, não importando o quanto pode parecer difícil. Jesus disse aos discípulos: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
João 8,32. Deus te convida a deixar esse lugar, voltar-se para Ele como Pai, que nunca se esqueceu de você. Um Pai que às vezes permite o sofrimento. E pela dor, Ele quebra nossos corações de soberba e nos faz voltar a Ele com humildade, para recebermos o cuidado que somente Ele pode dar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus soberano, maravilhoso Deus, misericordioso Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome, Pai, porque discípulos teus, Pai, nós cremos que o Senhor pode fazer tudo aquilo que é da tua vontade. Nós vimos aqui, Senhor, hoje, esse assunto sobre preocupação, sobre ansiedade. É algo que às vezes tira a nossa paz, é algo que muitas vezes tira o nosso sossego, é algo que muitas vezes, Senhor, nos faz olhar para nós mesmos e escolhermos servir a nós mesmos ou a outros ídolos, a outros deuses, e nos afastarmos de Ti, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos a presença, Senhor, do Teu Espírito Santo conosco, aquietando nossos corações, nossa mente, e nos ajudando, Pai, porque sem a Tua ajuda, nós nem conseguimos entender o que a Tua palavra diz. Mas com a presença do Teu Espírito, Pai, além de entendermos, além de compreendermos, nós podemos viver, Senhor. E vivendo, Senhor, também nós vamos conseguir proclamar, Senhor. Proclamar ao outro que precisa de acolhimento, que precisa de ajuda, que precisa sair, Senhor, desses ciclos repetitivos de preocupação. Hoje vimos, Senhor, que nem com a comida, nem com a bebida, nem com o que vestir, Senhor, nós temos que nos preocupar. Porque o Senhor é quem concede tudo a nós, Senhor. Se hoje nós temos onde repousar, se hoje nós temos alimento, Senhor, na nossa casa, se hoje nós temos outros bens, é porque o Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua vontade, Senhor, nos concedeu. Obrigado, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver aquilo que aprendemos aqui, Senhor. Pois só com a Tua ajuda nós podemos caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós te agradecemos por essa manhã. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não confiamos em Ti, Senhor. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo a Tua palavra, fraquejamos, Senhor, em não confiar. Mas a gente vem aqui, Senhor, aos Teus pés pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Pedir a Tua ajuda, Senhor, para caminhar, para entender e para viver a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor e Salvador, que morreu naquela cruz, Senhor, para que pudéssemos hoje dizer: somos Teus filhos. E podemos também, Senhor, ter acesso direto a Ti por meio do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.